Os destaques desta quinta-feira. Cai o preço da cesta básica em Manaus, que ainda é a 15ª mais cara do país. Justiça coloca em liberdade médico preso pela Operação Maus Caminhos, acusado de desviar verbas da saúde. Força Nacional fica em Manaus até junho do ano que vem. A Assembleia aprova aumento no limite de idade para ingresso no Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Mais de 3.500 ônibus já foram assaltados este ano em Manaus. Piloto do Legacy envolvido em acidente do voo 1097 que matou 154 pessoas tem prisão decretada. Câmara aprova punição mais dura a motorista embriagado que causa morte. No 10º corte consecutivo, o Copom baixa juro básico para 7% ao ano. Taxa Selic é a menor desde 1986. STF retomou hoje o julgamento sobre revogação de prisões de deputados por Assembleia. Hamas convoca uma nova intifada e países pedem reunião de emergência da ONU após decisão de Trump de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Coreia do Norte acusa os Estados Unidos de querer provocar guerra. Flamengo leva a virada na primeira final da Copa Sul-Americana. Cidade vive horas de calmaria sem ocorrência de mortes por violência. É o Jornal da Manhã que está começando. 5h47. Rádios que integram a maior rede de notícias do estado. Panorama FM, Itacoatiara. Alternativa Alvarães. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM, Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Altazes FM em Altazes. Palmeira FM, Manacapuru. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Nova Luz FM, Canutama. Anamã FM, Anamã. Maranhão FM, Maranhão. Caboclo FM, Altazes. Urucará FM, Urucará. Comunitária Urucurituba. Independência, Maués. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupã e eu e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM Novo Aripuana. Iranduba.net. Gospel 7 Manacapuru. Web Rádio Circuito FM em Altazes. 5h48. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Manaus amanhece com 27 graus de temperatura e a máxima prevista é de 34 graus. O clima-tempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 15 milímetros. A umidade do ar é de 98%. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. Quinta-feira, 7 de dezembro. É dia de Santo Ambrósio. Comemoramos o Dia Internacional da Aviação Civil, Dia do Pau-Brasil, o Dia Nacional da Assistência Social e o Dia Nacional da Silvicultura. Chegamos aos 341 dias do ano e faltam 24 para terminar 2017. O Rio Negro subiu mais 2 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 19 metros e 36 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens no aeroporto Eduardo Gomes. Datas e fatos. Registros da história. 1676. É determinada a velocidade da luz pelo astrônomo dinamarquês Ole Homer. 1866, abertura da navegação do Rio Amazonas e seus afluentes e do Rio São Francisco aos navios mercantes de todas as nações. 1940, no Brasil, o presidente Getúlio Vargas promulga o Código Penal Brasileiro, decreto-lei número 2848. 1982, no Texas, pela primeira vez, uma execução com injeção letal é usada contra um condenado à morte nos Estados Unidos. 1987, o Plano Piloto de Brasília é declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. 1988, o primeiro transplante simultâneo bem-sucedido de coração e pulmão em um único receptor é realizado em São Paulo. E em 1999 era editado o decreto que dissolvia a rede ferroviária federal. 5h50. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Entre os meses de janeiro e novembro, as 10 empresas que operam no transporte coletivo de Manaus registraram 3.556 assaltos, uma média de 10 por dia. Os dados são do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, o Sinetran. Ainda de acordo com as informações, apenas no mês de novembro foram registrados 325 assaltos. O prejuízo para o sistema em 2018 já passa de R$938.600. Para reduzir os índices de assaltos dentro dos coletivos, o Sinetran já implantou 182 postos de recarga do cartão Passa Fácil em toda a cidade. Atualmente, apenas 29% dos usuários pagam em dinheiro. Ainda este ano, outros estabelecimentos comerciais deverão oferecer o serviço. Alberto Peregrini, algum assalto a ônibus durante a noite que passou?
Pois é, Paulo Guerra, né? Muitos assaltos vêm acontecendo que fora do nosso conhecimento da noite e madrugada, não, né? Mas os assaltos estão acontecendo aí diariamente, são em média de 10 assaltos, né, Paulo? Isso sem contar com o transporte especial. Esses dados que foram oferecidos pelo Sinetran são apenas do transporte rodoviário, o do transporte especial, que esse ano já teve um motorista que ficou tetraplégico durante um assalto e o outro que foi assassinado. Esses dados não foram computados aí pelo Sinetran. Isso aí é do transporte especial. Com isso, Paulo, mostra aí que o número de assaltos a ônibus, a coletivo e ao do transporte especial só vem aumentando na cidade. É um pânico para motorista, cobrador e motorista também do transporte especial. Peregrino, aquela mulher que foi jogada do quarto andar de um prédio no Viver Melhor continua em coma? Continua, Paulo, continua em coma, em estado gravíssimo, né? Ela continua internada. Uma testemunha disse ter visto uma mulher empurrá-la lá do quarto andar, Peregrino, e tem uma pessoa presa, não é? É a cunhada dela, é amiga dela, não é? Essa pessoa foi presa ontem, uma mulher também foi presa, essa mulher foi presa ontem, né? Testemunha afirma que viu ela empurrar a mulher da janela do quarto andar de um prédio lá no conjunto Viver Melhor. Ela foi detida ontem, disse que não foi ela, que se tratava ali de uma brincadeira, aquela coisa toda, mas a polícia já está apurando. Pois é, aquela brincadeira, vou subir na janela e vou me jogar. Vai que eu te empurro, e por aí é por mais ou menos assim. Peregrino, e a movimentação nos prontos-socorros da cidade durante a noite e madrugada de hoje? Tranquila, Paulo, a gente pode classificar como um plantão tranquilo nas duas unidades de saúde da zona leste da cidade, que é o Platão Araújo e o pronto-socorro João Lúcio. No 28 de agosto, vamos visitar daqui a pouquinho, Paulo, mas nas duas unidades onde tem o maior número de pessoas, ontem uma noite de madrugada bem tranquila, Paulo Guerra, até o presente momento. A Operação Impacto ontem colocou muita gente na cadeia, principalmente traficantes, não é, Peregrino? 23, Paulo, 23 pessoas presas, 5 quilos de drogas apreendidas nessa operação aí, que tirou várias pessoas aí que estavam no mundo do crime, foram capturadas pela polícia. Finalmente, o pessoal, os profissionais do IML tiveram uma noite e também esta madrugada tranquila, não é, Alberto Peregrino? Ou teve alguma alteração nos últimos minutos? Pois é, Paulo, tudo tranquilo durante a noite e madrugada. Nós, na nossa primeira reunião de pauta, na hora do rádio de manhã, mais ou menos umas 4h50, 5 horas, quando a gente conversa, eu te passava, né? Nós conversávamos sobre essas questões de morte violenta, morte no trânsito ou de assassinato, e até o presente momento não houve nenhum tipo de crime, Paulo. Estamos de olho, estamos aí nas ruas da cidade e a qualquer momento possamos trazer aí, nós com certeza iremos trazer novas informações ou reconfirmar, né, ou ratificar essas informações de que até o presente momento sem crime na cidade. Peregrino, o que eu disse para você nessa madrugada? Que é ralho como sempre, né? Agora, atrasado. É tu que leva o carro ou o carro que te leva? É mais ou menos assim de manhã cedo, nosso amigo ouvinte tem que ficar sabendo. Tá bom, Peregrino, até daqui a pouco, quando você vai voltar contando tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho. Daqui a pouco a gente volta, Paulo, sem antes mandar um abraço lá pro pessoal da Feira da Pané. Todo mundo, Paulo, como é bonito ver que a moçada tá ouvindo aí o Jornal da Manhã. Muito obrigado aí pela audiência, todo mundo da Feira da Pané, em especial para o nosso amigo Zé do Gato. Zé do Gato, que é lá da Banca do Peixe, é o mais animado lá, Zé do Gato e todo o pessoal lá da Banca do Zé do Gato, na Feira da Pané. É contigo, Paulo. É o Peregrino e o Jornal da Manhã interagindo com os seus ouvintes. A Rua do Comércio no Parque 10 de Novembro precisou passar por uma obra emergencial ontem à noite, após rompimento de um cano de drenagem profunda, informou a Secretaria Municipal de Infraestrutura Seminf. Com isso, a rua de grande fluxo de veículos foi interditada em um trecho próximo à Caixa Econômica Federal. O desvio no tráfego de veículos no sentido bairro Centro na Avenida Noel Núteus começa a vigorar hoje. A alteração no trânsito ocorrerá em razão da construção da trincheira sobre a Avenida Noel Núteus, no trecho 2 da Avenida das Flores, bairro da Cidade Nova 1.
Além disso, foi feito um alargamento da pista no sentido centro-bairro. Irão continuar 3 faixas nos 2 sentidos da via, de forma que se consiga garantir uma boa fluidez no trânsito durante o período das obras. O Museu da Amazônia funcionará normalmente para manauaras e turistas durante o feriado desta sexta-feira. O museu fica localizado na Avenida Margarita, bairro Cidade de Deus, e funciona de 8h30 às 16 horas. Em comemoração ao Dia do Marinheiro, o comando do 9º Distrito Naval promoverá nos dias 9 e 10 a exposição Dia do Marinheiro no Shopping Ponta Negra. No sábado, a exposição acontecerá de 10 às 22 horas e no domingo de 12 às 22 horas. A exposição contará com a mostra de diversos equipamentos militares usados em missões, fardamentos, painéis, materiais de comunicação navais e sinalização náutica, além de contar com informações de como ingressar na Marinha. O trabalho em educação de trânsito desenvolvido pela Prefeitura foi reconhecido nacionalmente e conquistou o primeiro lugar no 16º Prêmio Denatran de Educação no Trânsito 2017, na categoria Programa de Educação no Trânsito. O prêmio é realizado anualmente pelo Departamento Nacional de Trânsito do Governo Federal, Denatran, e tem como principal objetivo incentivar a produção de trabalhos técnicos, científicos e artísticos voltados ao tema. O catálogo de jogos do projeto Transversalizando o Trânsito, idealizado pelos educadores do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito Manaus Trans, foi selecionado como o melhor programa de educação de trânsito do Brasil. 5h57 em Manaus. Informações com a repórter Thaís Gama. A Legião da Boa Vontade promove anualmente a campanha Natal Permanente da LBV, Jesus, o Pão Nosso de Cada Dia. Isso com o objetivo de oferecer um Natal digno e feliz a milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social. Neste ano, a iniciativa visa arrecadar 1 milhão de quilos de alimentos não perecíveis a serem entregues em cestas no mês de dezembro a 50 mil famílias atendidas pelo programa socioeducacional LBV e as apoiadas por organizações parceiras da instituição em todo o país. Na capital amazonense e região metropolitana, a meta é beneficiar 600 famílias. Cada cesta composta de itens como arroz, feijão, óleo, açúcar, leite em pó, café, macarrão, farinha de mandioca e de trigo, fubá, goiabada, massa para bolo, extrato de tomate, goiabada, gelatina, entre outros. As doações da campanha podem ser feitas pelo site lbv.org, pelo telefone 0800 055 5099 ou até entregues na Avenida Castelo Branco, número 997, bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus. Da Central de Jornalismo, Thaís Gama para o Jornal da Manhã. 5h58, serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Quais 6 Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus no distrito de Sampaio, em Altazes. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivã, em Beruri. Show dos Bairros em Altazes. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança, Cajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamundá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Feira do Jacaré. Voz Amiga Lago do Limão. Cultura do repartimento do Tuiué. Big Bom em Iranduba. Comunitária Anhanguera, na Voz do Canumã, distrito de Bomba. E Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramo. Manaus tem tempo ligeiramente nublado e a temperatura no momento é de 26 graus. Órgãos federais entregam títulos de terra em Iranduba. J.Rai tem os detalhes. Moradores da zona urbana e da área de expansão urbana de Iranduba vão poder finalmente obter os seus títulos de terra no próprio município via Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. O prefeito Francisco Gomes, o Chico Doido, confirmou na tarde de ontem que no próximo sábado, durante a visita do governador Amazonino Mendes, às 17 horas, a equipe do programa Terra Legal, que faz parte do Ministério do Desenvolvimento Agrário, vai fazer o repasse oficial das terras desse perímetro à prefeitura. Esse procedimento vem sendo esperado pela população há pelo menos 12 anos. Na mesma ocasião, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, fará entrega de títulos definitivos de terras a produtores rurais do município. Ainda
no próximo sábado, de acordo com o secretário executivo de Habitação e Regularização Fundiária de Iranduba, Juscelino Mendonça, a Secretaria de Patrimônio da União, SPU, contemplará 99 moradores de áreas de várzea com o termo de autorização de uso sustentável TAUS. Todas as entregas serão feitas na Praça dos Três Poderes durante o evento de reinauguração daquele espaço público que estava fechado para reforma havia mais de 2 anos. Mudando de assunto, Paulo Guerra, na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã, as atenções do Estado se voltam novamente para Iranduba. A Câmara de Vereadores promove audiência pública para discutir a construção de um presídio federal aqui no município. O assunto é polêmico e requer a participação efetiva da sociedade. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J-Rai. Agora 6h06. O objetivo de chamar a atenção da população para o combate ao Aedes aegypti nesta quinta-feira acontece no Amazonas o Dia Nacional de Mobilização, Prevenção e Controle da Dengue, Chikungunya e Zika. Em Manaus, a abertura da campanha será às 8h30 na quadra do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Alvorada. O evento terá a presença do secretário de Estado de Saúde, Francisco Deodato, do presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Bernardino Albuquerque. O bairro foi escolhido para o pontapé da campanha, pois no último levantamento do índice de infestação rápido por Aedes aegypti, o Lira, realizado em novembro em Manaus, foi apontado como um dos 9 bairros com classificação de alto risco. O dia D da campanha, que nacionalmente acontece na sexta-feira, dia 8, foi antecipado no estado por conta do feriado de amanhã. 6h07. A idade limite de ingresso na Polícia e Bombeiros Militar no Amazonas aumentou de 28 para 35 anos. A mudança na lei de ingresso das corporações aconteceu ontem após a aprovação do projeto de lei no plenário da Assembleia Legislativa do Estado. A nova lei segue agora para a sanção do governador Amazonino Mendes, começando a valer assim que é publicada no Diário Oficial, permitindo na prática que interessados em ingressar nas corporações que tenham mais de 28 anos possam se inscrever nos concursos oferecidos. O relator da matéria foi o deputado Cabo Maciel, que comemorou sua aprovação. 2 meses após assumir a Secretaria de Estado de Saúde, o titular da pasta, Francisco Deodato, anunciou o início de um processo de reconstrução do Sistema Estadual de Saúde, que prevê, entre outras medidas, a redução em até 400 milhões de reais dos gastos com contratos junto a empresas que prestam serviço à Secretaria para o ano de 2018. As ações, explicou Deodato, foram definidas para que a Suzam consiga sanar dívidas deixadas por gestões anteriores que passam de 350 milhões com cooperativas de saúde, além de resolver outras pendências de serviço médico e problemas como a falta de conservação predial e a superlotação de leitos de unidades hospitalares na capital e interior, bem como a falta de medicamentos de alto custo. A Conferência Internacional e Nacional de Turismo Sustentável, CONATS, continua nesta quinta-feira. O evento, que acontece em todas as regiões do país, está na 11ª edição e está sendo realizado pela primeira vez aqui no Amazonas. Com o tema O Destino Amazonas Sustentável, a conferência pretende mostrar a importância da sustentabilidade do turismo receptivo na região norte, promovendo especialmente a participação comunitária. Segundo a organização da conferência no Amazonas, a professora da Uninorte, mestre em turismo e hotelaria, Olinda Marinho, o objetivo do evento é debater e traçar estratégias que possam ser aplicadas para o fortalecimento do turismo sustentável na região. O governador Amazonino Mendes lançou na noite desta quarta-feira mais uma ferramenta na gestão administrativa. Desta vez, a Amazonino, ao lado do presidente do Instituto de Proteção Ambiental, Marcelo Dutra, entregou à sociedade a primeira fase do Sistema Informatizado de Licenciamento e Fiscalização Ambiental, o SIGFácil. O gerenciamento online facilitará a vida dos empresários que ganharão a sua licença ambiental em um prazo de até 2 meses. Na Federação das Indústrias do Amazonas, no centro de Manaus,
O governador Marcelino Mendes classificou o sistema que já está no ar como algo revolucionário na administração pública. Promovido pela União de Vereadores do Estado e com a presença de 96 parlamentares e 32 municípios, começou ontem no auditório do Tribunal de Contas do Estado o primeiro Congresso Amazonense de Vereadores. Convidado a falar aos vereadores, o presidente do TCE, conselheiro Ari Moutinho Júnior, destacou a importância do encontro desta natureza para a troca de experiências entre os municípios e melhoria da prestação de serviço para a sociedade. De acordo com o presidente da UVEAN, vereador Álvaro Campelo, a entidade vem para atender o anseio antigo dos vereadores de todo o Amazonas. Precisamos que nossa voz seja ouvida e tenha respaldo em todos os cantos. Só assim iremos desempenhar nossos mandatos da melhor forma possível, não só na capital, mas em todos os municípios que estão aqui representados. O que estamos procurando é dar ferramentas a esses vereadores para que possam, da melhor maneira possível, realizar seus mandatos com conhecimento voltado aos municípios para atender às demandas, finalizou Álvaro Campelo. O Superior Tribunal de Justiça determinou a liberdade do médico Muhammad Mustafa. Ele é apontado como líder de um grupo que desviou mais de 100 milhões de reais da saúde do estado. A decisão do ministro Nefi Cordeiro foi tomada após um pedido de habeas corpus da defesa do médico. O magistrado argumenta que não há nenhum elemento que justifique a intenção de Mustafa de descumprir as medidas cautelares. Por isso, a prisão preventiva não seria necessária. Ele saiu do Centro de Detenção Provisória Masculina em Manaus na terça-feira. O médico permanece usando tornozeleira eletrônica. Agora 6:11. Homens da Força Nacional de Segurança devem permanecer em Manaus até junho de 2018, informou o governo do Amazonas na tarde de ontem. O efetivo está na capital desde janeiro deste ano, quando um massacre deixou mais de 60 presidiários mortos. A prorrogação da permanência do efetivo da Força Nacional em Manaus foi tratada nesta quarta-feira durante reunião em Brasília. Estiveram no encontro o secretário de Estado de Administração Penitenciária, coronel da Polícia Militar, Cleitman Coelho, com o ministro da Justiça, Torquato Jardim, e com o almirante da Força Nacional de Segurança Pública, Alexandre Mota, segundo o governo do estado. O titular da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino, José Augusto de Melo Neto, deixou a gestão da pasta. A saída dele foi confirmada pela Secretaria de Estado de Comunicação do governo na tarde desta quarta-feira. Lourenço Braga assumirá a gestão da pasta. José Augusto vai comandar o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM. A chegada de Gilberto Kassab das Comunicações e Henrique Meirelles da Fazenda Manaus hoje marca uma semana histórica para a capital, quando em 4 dias 3 ministros de Estado cumprirão agendas relevantes em Manaus. A temporada foi aberta na segunda-feira por Blairo Maggi da Agricultura, que oficializou o Amazonas como estado livre da febre aftosa. O governador Amazonino Mendes recebe hoje o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, que vai apresentar o programa Internet para Todos. Com o início previsto para janeiro de 2018, o programa tem como objetivo levar a internet banda larga para 40 mil escolas, hospitais e postos de saúde em 500 municípios de todas as regiões do país. O projeto é fruto de uma parceria entre o Ministério e o Ministério da Defesa, com investimentos estimados em 2,7 bilhões de reais. 5 produtos que compõem a cesta básica apresentam alta em novembro em Manaus. A variação fez o preço da cesta ficar 1,01% mais barato e chegar a R$ 345,66. Os dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos de ESE foram divulgados na manhã de ontem. A banana menos 9,85% foi o produto que apresentou maior queda no mês, seguido do arroz, menos 4,78%, do feijão, menos 3,77%, do óleo de soja, menos 3,47%, do café, menos 2,50% e do tomate, menos 0,21%. A manteiga, 2,37%, foi o produto que apresentou maior alta no mês, seguido da farinha, 1,61%, do leite, 1,52%, da carne, 1,27%, do pão, 0,51%. O açúcar não apresentou variação no mês de novembro. De acordo com o DIEESE, com a queda do valor da cesta, Manaus passa a ocupar a 15ª colocação no ranking das cestas básicas dentre as 21 capitais onde é realizada a pesquisa da cesta básica de alimentos. O preço da cesta básica de Manaus teve variação de menos 1,01% em relação ao mês de outubro. No mês anterior, o conjunto de itens
itens alimentícios essenciais custava R$ 349,19. Em novembro de 2016, a cesta básica custou R$ 394,21 e a variação acumulada nos últimos meses ficou em menos 12,32%. Alberto Pellegrini. Muito bem, bom dia, Paulo Guerra, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. Uma noite, madrugada tranquila na cidade, sem alteração, Paulo Guerra, movimentação no pronto-socorro 28 de agosto, para você ter uma ideia, apenas com um atendimento, ainda assim por queda de moto, movimentação muito tranquila no pronto-socorro 28 de agosto. Já no pronto-socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade, movimentação também tranquila durante a noite e madrugada. Uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, caiu de uma moto, era uma mulher que estava aprendendo a pilotar. O namorado atrás e ela na frente, até que ela errou lá, mexeu numa coisa que não era para mexer, acelerou demais, a moto pinotou, ela caiu, ele ainda conseguiu ficar de pé e ela deu entrada no pronto-socorro com a cabeça machucada, um besta de um galo na testa, ela deu entrada com preocupações aí, podia ter traumatismo craniano, mas não, foi atendida, foi muito bem atendida, passou por exames e foi liberada nessa madrugada após esse acidente que ocorreu no bairro Zumbi dos Palmares. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada num comecinho da noite de ontem, vítima de agressão física. Trata-se de uma mulher de 32 anos de idade. Paulo Guerra e ouvintes da Difusora, ela se envolveu em uma briga por causa de água. As duas estavam aí enchendo, né, aquelas latas, aquela coisa toda, e de repente uma pegou a mangueira e começou a encher mais do que a outra, aquela mangueira que o pessoal compra água de poço, e acabaram aí brigando lá no bairro Zumbi dos Palmares. Mas, rapaz, não foi fácil o negócio. Muita peia, muita briga por causa de água no bairro Zumbi dos Palmares. O engraçado, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é que não falta água no Zumbi dos Palmares. É que essas duas estavam pegando água de poço, porque a água delas estão cortada e por isso elas estavam pegando e acabaram brigando, e assim foi ontem lá no bairro Zumbi dos Palmares. Pronto socorro Platão Araújo. Um homem deu entrada vítima de agressão física devido ao triângulo amoroso. Aconteceu de novo. Praticamente todo dia a gente noticia aqui crimes passionais. Crimes aí que ocorrem por causa principalmente de homem que tem amante e mulher que tem também um relacionamento amoroso extraconjugal. E assim foi. Uma mulher sem virtudes, uma mulher que estava namorando com dois homens ao mesmo tempo. Um deles descobriu e foi tirar satisfação com o outro. Ele deu uma violenta cadeirada na cabeça do oponente e o rapaz deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. O detalhe é que a mulher, né, a pivô da confusão, acompanhou de perto o homem que estava lá com a cabeça quebrada no pronto-socorro Platão Araújo. E ele aceitou a companhia tranquilamente, ficou por lá, ele, ela, né, já estava, inclusive, deu uma olhadinha assim, já estava de olho no porteiro lá, ela estava, uma mulher sem nenhuma, completamente desencaminhada de virtude. Paulo Guerra, daquele jeito que tu gosta, a mulher estava olhando para tudo quanto era lado. Operação Impacto! A Operação Impacto ontem tirou de circulação aí 23 pessoas. 23 pessoas foram presas. A polícia monta a operação aí, tirou de circulação suspeitos de envolvimento no crime na área sul da cidade. Crespo, Betânia, Cachoeirinha, toda aquela área ali da Zona Sul foi fiscalizada depois de um estudo, depois de um serviço de inteligência da polícia, e foram apreendidas também 5 quilos de drogas na Operação Impacto. Foi muito boa a Operação Impacto ontem nessas áreas da cidade. A população espera também que esse tipo de operação venha para a Zona Norte, para a Zona Leste da cidade, onde se precisa muito da Operação Impacto.
Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, um homem conhecido como Chicão, envolveu-se em uma briga ontem nas proximidades da feira do bairro Jorge Teixeira. As primeiras informações dão conta de que o Chicão trabalha como reparador de carro, e na saída de um dos donos do carro, o Chicão queria pegar mais que R$2, o dono do carro não gostou, daí o Chicão entrou na peia, pegou-lhe uma pisa ali na área do bairro Jorge Teixeira, próximo à feira. Ele é guardador de carro, não é daqueles cadastrados, ele não é daqueles que é sindicalizado, é daquele no pé duro mesmo, daquele na tora, e acabou ontem se envolvendo em uma briga que findou ele dando entrada no pronto-socorro Platão Araújo por volta de 22h30 à noite de ontem. Acidente de trânsito. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Para quem está dirigindo nesse momento, aconteceu um acidente de trânsito na Torquato Tapajós, sentido centro da cidade, proximidades do clube municipal. Um saveiro e um executivo. A saveiro entrou na traseira do micro-ônibus executivo. Nesse momento, trânsito complicado para você que está dirigindo em direção ao centro da cidade e vai passar pela Torquato Tapajós. Já tem aí caixa cheia devido a esse acidente ocorrido em frente praticamente ao clube municipal. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, noite, madrugada tranquila na cidade, nenhuma morte por acidente de trânsito, nenhuma morte por homicídio, latrocínio, foi tudo tranquilo. A pedra está vazia. Conversava com o Jefferson, que estava hoje na permanência do Instituto Médico Legal. Eu chegava foito, já chegava em cima da hora. Passe-me o livro da capa preta, onde ele me deu, que eu abri as páginas do capa preta. Quando eu abri, não tinha nenhum registro. Noite, madrugada tranquila, não morreu ninguém por violência. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito, dentre eles Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um de conjunção carnal. Um homem estuprou, um homem violentou sexualmente um outro homem, e as primeiras informações dão conta de que o homem deu uma verdadeira paulada, né, Paulo? O homem deu uma paulada na cabeça do outro, estava com raiva, havia uma rixa entre os dois, ele deu uma paulada na cabeça do outro, e depois que o camarada estava desmaiado, ele se aproveitou, ele usou sexualmente o seu desafeto. Você que anda brigando por aí, todo cuidado é pouco. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Vamos começar com a quina, concurso 4.549. As dezenas sorteadas foram 08, 34, 54, 63 e 69. 08, 34, 54, 63 e 69. A quina saiu para um apostador de Cuiabá, no Mato Grosso. Ele vai receber R$1.401.175,93. A quadra teve 57 ganhadores com premiação individual de R$7.317,06. O terno vai pagar para 5.197 apostadores R$120,68. O Duque teve 128.814 ganhadores, o prêmio R$12,67. Agora a Loto Fácil, que saiu para 3 apostas, uma de Salvador, uma de Jataí em Goiás, para não perder o costume, e Campinas em São Paulo.
Cada um recebe R$647.891,76. Com 14 acertos, foram 479 ganhadores. O prêmio para cada um deles, R$1.783,63. 13 apostadores, 18.006 apostas com 13 acertos, R$20 para cada uma delas. 12 acertos, 209.603 ganhadores. O prêmio, R$8. A Loto Fácil no concurso 1595 sorteou as dezenas 01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 17, 18, 20 22 e 25. A Mega Sena no concurso 1994 acumulou em R$28 milhões. As dezenas sorteadas foram 02, 05, 12, 32 40 e 44. 02, 05, 12, 32 40 e 44. A quina saiu para 51 apostadores, cada um vai levar R$35.175,84. A quadra teve 3.686 ganhadores com premiação individual de R$695,28. 6h31 em Manaus. Esportes. Atlético do Paraná e Palmeiras ainda não acertaram detalhes para selar a transferência do goleiro Everton da equipe paranaense para a Paulista. A diretoria rubro-negra pede jogadores emprestados de cerca de R$3 milhões para liberar o camisa 12 já em janeiro. O contrato dele com o Furacão vai até 31 de maio de 2018. No Fluminense foi o dia do fico de Abel Braga. O treinador tem contrato até 31 de dezembro de 2018. Mas devido às dificuldades enfrentadas no ano, decidiu conversar com o presidente Pedro Abad para encontrar alternativas e melhorar o time. A reunião aconteceu na noite desta terça-feira e a permanência foi anunciada nesta quarta. Flamengo e Independiente disputaram o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana ontem à noite em Alavaneira, na Argentina. O confronto terminou com a vitória da equipe da casa por 2-1 de virada. Hever abriu o placar para o time brasileiro no primeiro tempo e Gigliotti no primeiro tempo também. E Mesa no segundo, o Independiente virou o placar. O título da competição continental será decidido daqui a uma semana no Rio de Janeiro. Flamengo e Independiente jogarão na próxima quarta-feira às 21h45 em Brasília, é hora de Brasília, no Maracanã. Como não há vantagem por gol marcado fora de casa, o Independiente será campeão se vencer ou empatar por qualquer placar. O Flamengo precisa vencer por 2 gols de diferença. Se no acumulado der empate, haverá prorrogação e pênalti. E os jogos de hoje pela Liga da Europa. Às 16 horas jogam Rijeka e Milan e às 18h05 Arsenal e bate Bonsov. Condenados a 3 anos, 1 mês e 10 dias de prisão em regime aberto no ano de 2011, os pilotos norte-americanos Joseph Lepore e John Paul Palladino, culpados por terem provocado o acidente com o avião da Gol que matou 154 pessoas em 2006, tiveram a prisão decretada pela Justiça Federal de Mato Grosso. A decisão é do juiz André Périco Ramires dos Santos, da primeira vara federal de Sinop. Lepore e Palladino pilotavam um jato Legacy que colidiu com o Boeing 737 da Gol na rota do voo 1907 que havia saído de Manaus no espaço aéreo brasileiro no dia 29 de setembro de 2006. Os destroços caíram na região do município de Peixoto de Azevedo, município a 692 quilômetros de Cuiabá. Na decisão, o juiz declara que a burocracia americana não pode impedir o cumprimento da pena, visto que os 2 pilotos foram sentenciados por um crime que levou o Brasil a luto oficial por 3 dias. A Polícia Rodoviária Federal lançou nesta quarta-feira o Sistema Nacional de Alarmes, o Sinal, serviço que permite a quem tivesse o veículo roubado, furtado, em sequestro ou clonado se cadastrar no portal da Polícia Rodoviária Federal e garantir que os agentes próximos ao crime sejam notificados imediatamente. O registro vai facilitar a identificação do carro extraviado enviando uma mensagem automática ao telefone funcional de todos os agentes em serviço no raio de 100 quilômetros da ocorrência ou na rota de passagem do veículo. O cadastro pode ser feito por meio do site da PRF, por meio do link www.prf.gov.br/sinal ou ligando para o telefone 191 da Polícia Rodoviária Federal. 6h39. Julgamento marcado para esta quinta-feira no plenário do STF, o Supremo Tribunal Federal vai decidir se delegados de polícia podem ou não negociar os termos de acordos de delação premiada.
A atribuição está prevista na Lei 12.850, sancionada em 2013, mas provocou uma queda de braço pública entre o MPF, Ministério Público Federal, e a Polícia Federal. A ADIM, que será analisada pelos ministros do Supremo, foi proposta em abril do ano passado pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que deixou o posto em setembro passado. Depois de 3 dias de debates internos da comissão que vai finalizar o texto da Base Nacional Comum Curricular, o BNCC, os membros do Conselho Nacional de Educação decidiram levar o texto à sessão deliberativa nesta quinta-feira. Hoje é o último dia para que os empregadores informem ao Cadastro Geral e Empregados e Desempregados CAGED as contratações e os desligamentos de empregados. A partir deste mês, os dados fornecidos terão que incluir as modalidades de trabalho intermitente, parcial ou teletrabalho. E se o desligamento foi por acordo entre empregado e empregador. Segundo o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, as contratações feitas nas novas modalidades entre os dias 11, data de entrada em vigor da nova lei trabalhista, e 30 de novembro, que teriam de ser enviadas no mesmo dia da data de admissão, deverão ser declaradas juntamente com as demais movimentações mensais dentro do prazo legal. Somente a partir da competência de dezembro, as admissões precisam ser informadas diariamente. Depois de ter registrado retirada líquida mais saques que depósitos em outubro, a caderneta de poupança voltou a atrair o interesse dos brasileiros em novembro. No mês passado, a captação líquida, depósito menos retirada, somou 3,92 bilhões de reais, informou o Banco Central. O resultado é o melhor para mês de novembro desde 2013, quando os depósitos tinham superado as retiradas em 6,38 bilhões de reais. 6h41. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição, a PEC 262/16 do Senado, que aumenta de 2020 para 2024 o prazo para estados, Distrito Federal e municípios quitarem seus precatórios dentro de um regime especial com aportes limitados e dinheiro de depósitos judiciais. Devido à mudança no texto, a matéria retorna ao Senado. Segundo o relator da PEC na Câmara, Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, estima-se que atualmente os débitos públicos decorrentes de condenações judiciais passem de 100 bilhões, um passivo público que tem maior peso para os estados, Distrito Federal e os municípios. Foi deflagrada nesta quinta-feira a Operação Torre de Marfim pela Polícia Federal, Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas da União. São investigados desvios de verba por fundações de apoio da Universidade Federal de Santa Catarina a um grupo de servidores. Esta investigação não é relacionada à Operação Ouvidos Moucos. A UFSC ainda não se pronunciou sobre a operação. São cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de condução coercitiva em Florianópolis e Balneário Camboriú. 6h43. A pesquisa Nós e a Desigualdade, divulgada ontem pela ONG Oxfam Brasil, investigou a percepção dos brasileiros sobre a desigualdade e aponta que a má distribuição da renda, do patrimônio e dos serviços essenciais no país não passa despercebida pela população, que em sua maioria defende ser papel do Estado corrigir essas distorções, financiando por mais impostos pagos pelos mais ricos. A maioria dos brasileiros se manifestou contra a ideia de um Estado mínimo. 79% acreditam que o combate à desigualdade entre indivíduos é obrigação de governo. Na avaliação da Oxfam, a sociedade brasileira mantém expectativa de que governos reduzam a distância entre ricos e pobres, jogando no colo dos mais ricos, muito ricos, maior responsabilidade pelo financiamento de políticas sociais no país. O Parlamento da Austrália aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei que legaliza os casamentos entre pessoas do mesmo sexo, no último trâmite legislativo, para que essas uniões possam ocorrer no país. A Câmara Baixa rejeitou todas as emendas e deu sinal verde ao projeto do senador liberal Dean Smith, que já foi aprovado na semana passada no Senado. A iniciativa foi apresentada após a realização de um referendo não vinculativo que deu resultado favorável a esse tipo de casamento. A sua aprovação final fica pendente apenas da ratificação protocolar do governo geral. 6h44.
O Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central anunciou ontem o corte da taxa básica de juros da economia brasileira de 7,5% para 7% ao ano. Essa foi a 10ª redução seguida na Selic, o que levou a taxa ao menor patamar desde o início da série histórica do Banco Central em 1986, ou seja, em pouco mais de 20 anos. Economistas do mercado financeiro, contudo, trabalham com séries históricas mais antigas que a do Banco Central, segundo o estudo de Maurício Molan, do Banco Santander. Em 7% ao ano, a taxa interbancária overnight, muito próxima à Selic, é a menor dos últimos 60 anos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, determinou o bloqueio de 13 bilhões de reais de empresas ligadas à família do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Na mesma decisão, o ministro determinou a abertura de novo inquérito contra Vieira Lima pelo crime de peculato relacionado à apreensão pela Polícia Federal dos 51 milhões em um apartamento em Salvador. O governo acelera os esforços para levar as mudanças previdenciárias à votação na Câmara dos Deputados na próxima semana. Após um dia intenso de negociações e contagem de votos, Temer recebeu mais parlamentares no Palácio do Alvorada a noite passada. Temer e aliados ainda precisam analisar os focos em resistência à reforma da Previdência, e a agenda do presidente prevê mais reuniões com deputados e senadores hoje de manhã. Em meio às negociações para a aprovação da reforma da Previdência, o Planalto fez um aceno às centrais sindicais que se opõem às mudanças. Michel Temer garantiu que baixará a portaria semana que vem para liberar o pagamento de cerca de 500 milhões de reais em verbas do imposto sindical que estavam retidas na União. O dinheiro é fruto de um acordo entre as entidades, o Ministério Público, a Caixa Econômica e o governo. O ministro Ronaldo Nogueira do Trabalho vai assinar o texto. Os 500 milhões foram bloqueados por falhas no preenchimento de dados obrigatórios para o pagamento. O misterioso comprador que arrematou em novembro um quadro de Leonardo da Vinci por 450 milhões de dólares em um leilão é um príncipe saudita, informou o jornal The New York Times. O quadro Salvatore Mundi, uma representação de Jesus Cristo, alcançou o preço mais alto conseguido até agora por uma obra em um leilão de arte. Segundo a Casa Christie's, que organizou a venda, esta é a única peça de Da Vinci que está em uma coleção particular. De acordo com documentos aos quais o jornal nova-iorquino teve acesso, o comprador foi o príncipe saudita. O nome dele é grande: Badr bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan Al Saud. 8 países pediram nesta quarta-feira uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, depois que os Estados Unidos anunciaram o reconhecimento de Jerusalém como a capital de Israel e a transferência para lá de sua embaixada atualmente instalada em Tel Aviv. A presidência japonesa do Conselho informou à agência France Press que a reunião será realizada nesta sexta-feira. Um comunicado da missão sueca informa que Bolívia, Egito, França, Itália, Senegal, Suécia, Reino Unido e Uruguai pediram uma reunião de emergência do órgão decisório até o final desta semana. O anúncio de Trump, feito um dia após diversos apelos da comunidade internacional para que a decisão não fosse tomada, foi comemorado por políticos israelenses, mas recebeu muitas críticas internacionalmente. Protestos foram realizados na faixa de Gaza e também na Turquia. O reconhecimento da cidade como capital é considerado polêmico, uma vez que os palestinos querem Jerusalém Oriental como a capital de seu futuro estado, e a comunidade internacional não reconhece a reivindicação israelense sobre a cidade como um todo. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que o Estado de Jerusalém deve ser decidido por uma negociação direta entre israelenses e palestinos, reiterando que sempre foi contra toda medida unilateral. Não há alternativa à solução de 2 estados, afirmou. Enquanto isso, o grupo Estado Islâmico Hamas convocou nesta quinta-feira uma nova intifada, um dia depois de o presidente Trump reconhecer Jerusalém como capital de Israel. A intifada é o termo utilizado para fazer referência à revolta palestina contra a política de expansão do governo de Israel. Devemos convocar e devemos trabalhar no lançamento de uma intifada diante do inimigo sionista, disse o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em um discurso em Gaza, de acordo com a agência Reuters. Devendo revoltas, o governo de Israel já implementou reforços militares na Cisjordânia após o anúncio de Trump. A Coreia do Norte acusou nesta quinta-feira os Estados Unidos de querer provocar uma guerra na Península Coreana, uma decisão que se reflete na escalada das manobras militares de Washington e os comentários belicistas das autoridades sobre o país, informou a agência F. Os comentários negligentes de guerra do círculo interno do presidente americano Donald Trump e os movimentos militares
temerário dos Estados Unidos corroboram que o atual governo decidiu provocar uma guerra na Península Coreana, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores norte-coreano, a agência estatal KCNA. O Supremo retoma hoje o julgamento que analisa se as assembleias legislativas podem ou não derrubar prisões e medidas cautelares contra deputados estaduais. O placar está empatado com os dois relatores Marco Aurélio e Fachin divergindo sobre o assunto, mas cresce entre os integrantes da corte o entendimento de que a medida deve ser declarada inconstitucional. Estão na pauta da Câmara dos Deputados hoje votações de projetos que criminaliza assédio moral, que tipifica crime de divulgação de cena de estupro e que aumenta a pena para o crime de estupro cometido por 2 ou mais pessoas. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que aumenta a pena para o motorista embriagado que provocar acidente com morte. O texto já passou pelo Senado e já vai seguir para a sanção presidencial. Pela lei em vigor, a punição para quem provocar acidente fatal no volante é de 2 a 4 anos de detenção, além da suspensão da habilitação. A lei, no entanto, não faz referência ao motorista bêbado. A proposta aprovada inclui na legislação a previsão de punição de 5 a 8 anos de reclusão para um homicídio culposo sem intenção de matar cometido por motorista embriagado. Assim, quem pegar a pena máxima poderá cumprir a punição na cadeia em regime fechado. Para os defensores da proposta, a pena máxima atual de 4 anos é muito branda para a gravidade do crime, já que pode ser convertida em prestação de serviços à comunidade. 6h51. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. O Globo. Brasil tem quarto maior juro real do mundo, atrás apenas de Turquia, Rússia e Argentina. Folha de São Paulo. Banco Central corta juros para 7% e Selic atinge menor patamar histórico. O Estado de São Paulo. PMDB fecha a questão a favor da reforma da Previdência. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Tiririca faz primeiro discurso na Câmara e diz estar abandonando a vida pública. Valor econômico. Trump reconhece Jerusalém como capital de Israel e transfere embaixada. Estado de Minas. Polícia Federal faz operação contra desvio de dinheiro em obra do Ministério da Justiça e da UFMG. Jornal do Comércio no Recife. Câmara aprova a pena maior para quem dirigir embriagado ou drogado e cometer homicídio. Fortaleza, Diário do Nordeste. Cantor Naldo é preso por porte ilegal de arma após mulher mora no Rio denunciá-lo por agressão. 0h, Porto Alegre. Justiça manda soltar suspeito de abusar de criança em voo. Brasil Econômico. Conta de luz será desconto para quem consumir menos no horário de pico. Edições impressas locais. Jornal do Comércio. Amazônia impulsiona negócios. A crítica. Economia popular. Em tempo. Comida mais barata. O Em Tempo diz 3 mortos no viver melhor. Vamos repetir a manchete de A Crítica. Economia popular, comida mais barata. Participaram desta edição reportagem J. Rai, Thaís Gama e Alberto Peregrini. Operação de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusora. O amor do Amazonas está no ar.